Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. O tema do dia é Cúpula da Democracia, a divisão do mundo em nome deste conceito. Nos dias 9 e 10 de dezembro, os Estados Unidos sediarão por videoconferência a Cúpula Mundial para a Democracia de Líderes. O tema da conferência irá se concentrar na proteção dos direitos humanos e na oposição ao chamado autoritarismo e corrupção. Mas vamos lá. Os Estados Unidos estão realmente qualificados para realizar essa cúpula? A comunidade internacional tem se mostrado cética e nós também. A democracia é um direito universal de toda a humanidade, não a patente de um país. Não existe um modelo unificado para a realização da democracia e não existe apenas um caminho. Cada país deve ter a liberdade de explorar uma via democrática que se adapte às suas próprias condições nacionais e culturais. Em última análise, atender às expectativas, necessidades e desejos de um povo é a chave para julgar se um país é democrático ou não. Nenhum país tem direito de ser o juiz que diz quem é ou não a democracia. O jornalista indiano Manoj Joshi indicou precisamente os limites da democracia no país anfitrião, que são os próprios Estados Unidos. Ele lembra que a gente viu ano passado uma eleição em que o candidato derrotado, Trump, fez falsas alegações, acusando que a eleição foi roubada e houve inclusive uma tentativa de golpe para impedir a sucessão com aquela invasão do Capitólio, aquela coisa horrorosa. Muito dos males da democracia americana surge da rédea solta dada à delimitação de constituintes em quase todos os estados, que faz com que essas linhas constituintes sejam traçadas para excluir ou dividir concentrações de minorias como os afro-americanos e maximizar o ganho dos dois maiores partidos, praticamente únicos, né? Democratas e republicanos. Como resultado disso e das enormes quantias de dinheiro necessárias para vencer uma eleição, os legisladores dos Estados Unidos se tornaram praticamente invencíveis. Isso virou assim uma prática em que os políticos escolhem seus eleitores e não o contrário, já que é mais fácil para quem já está no poder arrecadar grandes quantias de dinheiro, o que garante assim que entre 90 e 95% dos legisladores estão sendo reeleitos repetidamente. A democracia não é apenas sobre o direito ao voto e às eleições, diz respeito também à qualidade de vida dos cidadãos e os seus direitos individuais. E nisso os Estados Unidos também fracassam. A discriminação racista contra afro-americanos continua uma mancha na vida deles. Mas há uma outra comunidade que é frequentemente ignorada, que são as mulheres. Movimentos recentes para negar o direito ao aborto às mulheres são um exemplo disso. Outra manifestação é a recusa rotineira da licença maternidade remunerada para mulheres. E os estudos mostram que isso afeta severamente os pobres e as minorias, como sempre, né? Os Estados Unidos são o único país industrializado que não oferece licença maternidade. No fronte externo, as atitudes nefastas dos Estados Unidos também não constituem exemplo para ninguém. Como aponta Matthew Ettrick, de fato, nenhuma nação fez mais trabalho para minar democracias, espalhar guerras e assassinatos nos últimos 60 anos do que os Estados Unidos da América. O legado deles é assassinato desenfreado e caos que é ocasionado pela ação militar, que resultou até hoje em 201 conflitos armados induzidos, de um total de 248 registrados desde o início da Guerra Fria. Isso representa impressionantes 81% de todos os conflitos militares registrados desde a Segunda Guerra Mundial, com 90% das mortes ocorrendo entre civis inocentes. Sob essa nova era de bipolaridade pós-Guerra Fria, há essa arte das trevas de guerra híbrida, assassinatos e golpes coordenados pelos Estados Unidos com a ajuda do MI6, normalmente, eles foram aperfeiçoados. Entre algumas das nações importantes que sofreram golpes bancados pelos Estados Unidos estão a Grécia em 47, a Síria em 49, o Irã em 53, Guatemala em 54, Laos em 62, República Dominicana em 61, Congo em 61 e 65, Vietnã em 66, Brasil em 64, Bolívia em 71, Chile em 73, Argentina em 76. Fora guerras como da Coreia, Vietnã, Golfo. Isso só para citar alguns, tá, pessoal? E também não podemos esquecer do assassinato de estadistas nacionalistas que buscaram defender seu povo e de importantes figuras morais dentro dos governos ocidentais, tipo Martin Luther King. Mas além do tiro, porrada e bomba, a guerra econômica causa tantos estragos quanto.
Nada como embargo econômico para causar mortes por diversas causas, da falta de comida a de remédios nas populações civis inocentes. Infelizmente para o Império, depois que essa doutrina de terra arrasada destruiu várias gerações, uma resistência finalmente emergiu, poderosa e suficiente para começar a desafiá-lo. E não vemos apenas resistência, mas também a criação de uma nova ordem econômica viável, necessária para proporcionar um desenvolvimento real às nações do mundo. Onde a ordem baseada em regras ofereceu bombas humanitárias e mudanças de regime ao mundo, a liderança da ordem multipolar está oferecendo cooperação pacífica e infraestrutura em larga escala. E é aí que China e Rússia entram em cena. Pela primeira vez em décadas, projetos de infraestrutura vinculados às novas rotas da seda estão surgindo no sudoeste da Ásia. Ferrovias que conectam o Iraque ao Irã estão sendo construídas. O corredor de conectividade transformou milhões de vidas no Paquistão e abriu novas filiais que podem facilmente estender o desenvolvimento ao Afeganistão e além. Por meio da diplomacia russa e chinesa, a Síria está sendo readmitida na Liga das Nações e as discussões estão em andamento para estender uma conexão das rotas da seda do sul através do Iraque, Irã, Líbano, Síria e Turquia, como parte de um programa de reconstrução mais amplo. Mesmo uma nova arquitetura econômica financeira alternativa foi cuidadosamente construída nos últimos 7 anos, fora da esfera de influência do FMI, do Banco Mundial e de tudo que eles trazem junto com eles. Esse sistema alternativo está desdolarizando em ritmo acelerado e emitindo empréstimos de longo prazo com juros baixos, sem condicionalidades usuárias, para o desenvolvimento genuíno. Enquanto o que chamamos de Estado Profundo Americano ou Deep State, acho que vale um vídeo explicando esse conceito, né? Enquanto o Deep State estava ocupado com a obsessão de conduzir uma revolução colorida para destituir um presidente democraticamente eleito dentro dos próprios Estados Unidos entre 2016 e 2020, a Rússia e a China estavam ocupadas lançando uma grande estratégia diplomática em todo o sul global. Até 2020, mais de 135 nações assinaram memorandos de entendimento para aderir à nova Rota da Seda, com 17 países árabes, 17 ibero-americanos e 50 africanos embarcando no bote salva-vidas. A fórmula usada pela Rússia e pela China é simples, embora seja difícil para alguns de entender. Primeiro, é fornecer apoio inabalável para a soberania de cada nação participante. Segundo, promover o não intervencionismo militar em outro estado, o famoso cada um cuida do seu. E o terceiro, incentivar a economia de planejamento de longo prazo, a fim de harmonizar todos os interesses em uma comunidade de interesses compartilhados. Com isso, gente, temos um modelo e possibilidades de democracia e a perspectiva de um equilíbrio de forças na balança de poder mundial, com a multipolaridade. Sem um grande país mimadinho e arrogante dizendo as regras ou ditando como deve ser uma democracia. Esse foi mais um vídeo do Mundo Multipolar. Peço que vocês curtam, compartilhem, se engajem e até a próxima.